Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, chegamos finalmente nessa quarta-feira, estamos no dia 4 de março de 2022. Essa semana que se encerra agora foi realmente muito desafiante para mim. Eu passei ela inteirinha no Hospital Moinhos de Vento aqui em Porto Alegre, cuidando da minha mãe. Graças a Deus ela melhorou, veio para casa, agora está descansando. Eventualmente estou interrompendo esse vídeo para dar uma cuidadinha dela, mas tá tudo bem. Ela com seus 94, quase 95 anos, tem muita gasolina, muito caminho a percorrer nesse nosso mundinho. Mas por conta disso, nós fizemos o Fora de Curva essa semana só em duas oportunidades, na terça e na quarta-feira. Então, o nosso resumão semanal vai ficar bem mais curto, vão ser apenas só 2 dias, mas eu prometo compensar vocês com aquelas historinhas que nós contamos, aquelas crônicas que sempre anunciam a chegada do final de semana. Então, vamos para o trabalho! Na terça-feira peço desculpas a quem me ouviu, quem me assistiu, na quarta-feira também, pela deficiência da imagem e do áudio que eu estava gravando dentro de um hospital, não podia levar equipamentos, não são os melhores, mas quebram o galho aqui em casa. Mas na terça-feira eu tratei a respeito da cobrança feita ao governo brasileiro no que diz respeito ao seu posicionamento em relação à guerra Rússia-Ucrânia. Algumas semanas antes, o nosso presidente, o Jair Bolsonaro, tinha se encontrado com o Vladimir Putin, dias antes de estourar realmente a guerra, e ele foi muito criticado por isso. Imagina o presidente brasileiro se encontrando com aquele facínora que está pressionando um país que só quer manter a sua independência, só quer seguir o caminho, ser protagonista do seu próprio caminho. Mas vamos entender uma coisa, gente. O presidente brasileiro tinha essa reunião agendada faz muito tempo, antes mesmo dessas tensões mais radicais entre Rússia e Ucrânia, e ele tinha que cumprir a agenda. E cumprir a agenda por um motivo importante: a garantia da importação de fertilizantes para o Brasil manter uma safra agrícola bastante competitiva no mundo. Eu até acredito que a imprensa achou essa desculpa, e se o presidente não tivesse ido, ia dizer seguramente, ia criticar em massa que ele sim havia se acovardado por causa da guerra e, com isso, poderia estar provocando um desastre para o agronegócio brasileiro. Então, entre uma crítica e outra, eu até defendo que ele tenha feito a opção correta. Ainda mais porque, isso também trazendo fora de curva da terça-feira, os países, quando vão impor embargos comerciais, prestem atenção, eles não vão cortar as importações do que eles realmente precisam. Eles vão escolher para os seus embargos aqueles produtos e serviços que eles podem substituir por outro mercado na importação. E no caso dos fertilizantes, que nós precisamos tanto para a nossa safra agrícola, 40% das importações brasileiras vem entre Rússia e a sua aliada Bielorrússia. Então, não tinha muito o que fazer. Simplesmente o governo brasileiro colocou os brasileiros em primeiro lugar. Também ressaltei naquela oportunidade uma retomada da linha diplomática do nosso país de neutralidade. Isso era muito claro na época da Guerra Fria, entre bloco oriental e bloco ocidental, quando o Brasil sempre se incluía entre os chamados países não alinhados. A postura do Brasil de condenar o ataque, condenar a guerra, mas se declarar neutro entre as contendas de Ucrânia e Rússia, retoma aquela tradição brasileira que eu acho que é a mais palatável, a mais correta. É claro que nessa situação de guerra, de conflitos, nós não estamos do lado de quem no futuro for o vencedor, se perde alguns benefícios. Mas estando do lado do eventual perdedor, aí os prejuízos são muito maiores. Então essa neutralidade comercialmente e politicamente é interessante, porque se não tem grandes benefícios, também não traz grandes problemas no futuro. Na quarta-feira, nós continuamos a centrar nossa análise na questão da guerra. Sim, aqui o fora de curva nós condenamos não os russos. Pelo jeito, os russos não têm nada a ver com esse pinico que está acontecendo lá. Eles simplesmente cumprem as ordens de um presidente, mais um czar autocrata, sustentado pelas elites chamadas oligarcas daquele país, que decidiram ir à guerra.
a população russa fez várias manifestações contrárias a esse conflito. Como eu falei em outro vídeo, tudo lá é meio parente, meio primo, como nós falamos aqui no Brasil. Mas o fato é que a decisão unilateral do Vladimir Putin colocou gente jovem na frente de batalha, vários deles, inclusive, pensando, ao atravessarem a fronteira da Ucrânia, que eles estavam fazendo um simples exercício militar. E quando eles mandaram bala para lá e veio bala para cá, eles se deram conta da realidade. Tem vários testemunhos nesse sentido. Inclusive, muitos soldados russos adotaram a prática de abrir o tanque de combustível dos seus carros de combate para que eles não consigam operar, eu não sei como funciona isso, e se entregar para os ucranianos porque eles não queriam sair de guerra. Não são poucos exemplos, não são poucos casos em que isso aconteceu. E tal situação mostra efetivamente a falta de engajamento da sociedade da Rússia frente a essa ordem. Inclusive, isso vem causando perda de eficiência do próprio exército russo, que não está conseguindo manter uma linha de suprimentos minimamente satisfatória. E nessa circunstância, os ucranianos, com sua estratégia de defesa, apesar de terem perdido algumas áreas importantes no sul, estão conseguindo, pelo menos por agora, segurar boa parte dessa ofensiva, especialmente nas grandes cidades. Vamos ver, o desfecho dessa guerra é uma caixinha de surpresas. Evidentemente, o exército russo se mostra mais forte, mas menos unido. Estão atacando quem ataca, normalmente perde mais soldados. E vamos ver o que acontece. Como eu falei, estamos diante de uma loteria. O outro assunto, até muito mais interessante, que eu comentei na quarta-feira, foi a respeito de uma empresa que está viabilizando a perfuração de um poço de mais ou menos 20 quilômetros de profundidade, com qual objetivo? Entrar em contato com a energia geotérmica da Terra. Não precisa furar toda a crosta. A essa altura, a essa profundidade, aliás, já se consegue o contato com uma temperatura superior a 500 graus. E segundo os pesquisadores que estão fazendo isso junto com essa empresa, que eu citei naquele Fora de Curva de quarta-feira, agora não lembro o nome, deixa eu ver se eu lembro. É Quaise. Até eu brinquei, não é quase, é Quaise. E segundo essa empresa, e os pesquisadores que trabalham junto com ela, 0,1% desse potencial geotérmico que existe dentro da crosta terrestre poderia sustentar a necessidade energética de todo o planeta por 25 milhões de anos. Então, se eles tiverem sucesso nisso aí, a solução dos nossos problemas no campo da energia parece ser muito mais simples do que aquelas coisas de fusão nuclear, coisas mais complexas e que demandam muito mais investimentos. Vamos aguardar para ver também. E hoje, na sexta-feira, eu queria destacar para vocês o resultado final do PIB brasileiro. Cresceu 4,6%, o que está bem acima do que os pessimistas previram, e eu posso considerar que é um resultado razoável. Reverteu a queda de 2020, que foi de 3,9%, em função dos fechamentos de empresas na pandemia. Mas se nós juntarmos os 2 anos e até ampliarmos essa análise, pegarmos desde a década de 80 para cá, o Brasil, sim, ele vem carecendo de melhores resultados no campo econômico. E ao invés de discutir esse tema nessas eleições que vão acontecer em outubro para presidente e governadores e outros cargos aí de legislação, as pessoas, os políticos estão oferecendo apenas mais daquela velha retórica que não serve para nada. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O Brasil já fez várias e diversas experiências por muitas e muitas décadas, defendendo aquela ideia do Estado forte, do paternalismo, do presidente superpoderoso que assina um decreto e cria uma empresa, controla preços, faz e acontece, um Congresso também que cria leis para tirar direitos, aumentar impostos. Isso nunca deu certo. Então, nós temos uma oportunidade agora, em 2022, de optar por uma situação um pouquinho diferente, um contexto um pouco diferente, onde se incentive a livre iniciativa, a redução de impostos, um Estado não tão presente na atividade das pessoas, fazendo o seu básico de maneira competente, e ver como a maior parte do mundo desenvolvido faz,
como a liberdade faz com que as pessoas inovem e gerem riqueza, e essa riqueza naturalmente é distribuída. É esse o caminho que realmente pode significar uma retomada, um revigoramento da economia brasileira, como eu falei, há mais de 4 décadas estagnada em planos esdrúxulos e que não funcionam de empoderamento desses políticos. Vão tentar olhar essa opção com maior carinho, pessoal. Uma outra coisa que eu achei interessante de comentar nessa sexta-feira foi a declaração da ministra da Agricultura, excelente por sinal, a Tereza Cristina. Ela comentou que, em função dessa guerra de Ucrânia e Rússia, parece que sim, vai faltar fertilizantes para o Brasil se esse conflito durar mais de 8 meses. A safrinha aparentemente está garantida. Mas o que ela colocou, que foi um erro estratégico do governo brasileiro, dono da maior parte das ações da Petrobras, então é uma empresa pública, apesar de ser uma SA, foi um grande equívoco permitir que a Petrobras fechasse suas indústrias de fertilizantes. Foram 3 fábricas fechadas, se não me engano, entre 2016 e 2019, e hoje nós estamos seguramente inseguros quanto ao plantio da grande safra que começa no segundo semestre do ano que vem, por conta do perigo da falta desses insumos. E eu vou mais longe, gente. Eu acho que o Brasil desprezou ao longo de sua história, por vários motivos, empreendimentos ou grupos de empreendimentos de grande importância estratégica para o nosso país. E o que eu vou destacar aqui hoje, além dos fertilizantes, é o setor de farmoquímicos, os fármacos, que são os princípios ativos para fazer os remédios. O Brasil, até a primeira década, até a década passada, a primeira década do terceiro milênio, ele tinha essa indústria próspera. Mas na medida em que a defasagem cambial que a gente falava, que ficava muito difícil exportar e muito barato importar, essas empresas acabaram se inviabilizando aqui no Brasil e foram se concentrando globalmente entre Índia e China. O resultado disso o que é? Para nós comprarmos insumos e para nós produzirmos vacina, por exemplo, tem que importar tudo lá desses 2 países asiáticos. Lógico que tanto no que diz respeito aos fertilizantes, não se ia prever uma guerra que ia cortar o fornecimento de Rússia e Bielorrússia de fertilizantes, assim como não se poderia prever uma pandemia como foi a Covid, que pegou 2020 até agora 2022 e nos obrigou a comprar, ou pelo menos as grandes indústrias farmacêuticas, a comprar os insumos da Índia e da China. Lógico, não era previsto isso. Mas nós temos um bom exemplo da Europa. A Europa é super ineficiente na produção de alimentos. Só que, a contragosto do Brasil, é claro, eles protegem os seus agricultores para garantir um mínimo de suprimento interno de alimentos lá, no que se chama segurança alimentar. Então, eu posso considerar fertilizantes, concordo com a ministra Tereza Cristina, é estratégico. Fármacos é estratégico. E eu ainda colocaria nessa questão de investimentos estratégicos ou proteções estratégicas para o nosso país uma coisa que a gente nunca deu muita bola. Talvez Dom Pedro II e Juscelino Kubitschek tenham tentado fazer alguma coisa nesse sentido. Eu estou falando da inovação, eu estou falando de empresas com potencial emergente, de criar produtos que possam ser vendidos globalmente e retornar isso em benefícios para o nosso país, com divisas, com emprego, com renda e com tecnologia. Essa parte de ciência, tecnologia e inovação sempre foi colocado em segundo, terceiro, quarto ou quinto plano aqui no país. E está na hora de reverter isso, junto com uma proteção, aí sim, forte do Estado da educação científica. Eu falo especialmente de matemática, de química, de física e biologia. Entre essas 4 disciplinas está sim o domínio das principais tecnologias do nosso planeta, hoje e no futuro. Mas agora, já que é sexta-feira, está uma sexta-feira muito calorenta, esse vídeo deve sair perto da meia-noite, porque eu tive que repetir ele, que mais uma vez deu falha no áudio. Vamos ver se Deus quiser vai sair tudo bem. Mas repetindo as histórias que eu já contei uma vez, que é uma coisa meio sem graça, mas algumas frases a gente aperfeiçoou, algumas expressões, algumas histórias. Vamos começar as nossas crônicas da sexta-feira.
Eu vou começar falando de um caso que está acontecendo lá em Los Angeles, na Califórnia. Esse estado norte-americano, além de abrigar artistas, várias indústrias, ponta tecnológica, tem duas peculiaridades, aliás. A primeira é que em Redondo Beach mora uma moça chamada Milesh, e ela vai dar um berro e vai me xingar tanto porque eu estou falando nela nesse vídeo, especialmente porque eu vou rogar uma praga para ela. Ela vai ser assombrada pelo Hank da Tank. Esse Hank nada mais é do que um urso negro. Esses ursos negros, eles pesam mais ou menos entre 45 a 130 quilos. Os perigosos mesmo são os pardos. Mas esse Hank da Tank, ele é um pouco maior para a média da sua turma, com módicos 230 quilos. E pelo jeito, ele se deu conta do seu tamanho avantajado e está se prevalecendo não só em relação aos ursinhos menores, mas também no que diz respeito à própria população lá de Los Angeles. Ele vem atacando casas, rebentando portas ou pulando janelas e devastando as cozinhas e enchendo a pança. E o melhor de tudo é que a polícia ambiental de lá e todo mundo até diz que poderia matar ele, mas não consegue pegar o cara. Ele é muito esperto, esse urso. O Zé Colmeia, sempre quando sente o perigo, dá no pé. Zé Colmeia não, hang the tank. E por enquanto, a polícia da Califórnia está atrás dele e eu aposto que ele deve estar escondido em algum armário da cozinha da tua casa, Milesh. Presta atenção. Abra os armários com cuidado. E ainda nos Estados Unidos, vão sair de Los Angeles, Califórnia, e vão para Maryland, contar uma história que aconteceu há mais ou menos 10 anos atrás. Era uma vez um Halloween muito agitado numa casa, Dia das Bruxas, para quem não conhece, aqui no Brasil, e uma moça resolveu promover uma festa na sua casa. Em certo momento, ela devia estar bem golhada, devia ter tomado umas boas doses, ela resolveu subir as escadas para tirar um tempinho no toalete. Não sei se ela fez número 1, número 2, mas o fato é que depois daquele momento, ela nunca mais viu o seu tão querido iPhone. Ficou perdido durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Até que ela aperta a descarga daquele fatídico banheiro e nota uma coisa diferente: a água não estava fluindo. Será que algum relaxado fez algo grande demais? Mas o problema continua por semanas a fio. E nesse momento, agora, em 2022, ela já casada, o marido dela resolveu investigar a fundo o negócio e retirou a privada e achou o iPhone dela, de 10 anos atrás. É lógico que o aparelho não deve funcionar mais. 10 anos recebendo cocô e xixi o tempo todo junto com água, não há quem resista. Mas será que esse telefone conviveu com mais ou menos cagadas e mijadas do que se ele fosse usado durante todo esse período nas atividades mais típicas e mais tradicionais de um smartphone? Falar, twittar, ver vídeos no YouTube. Será que a nossa comunicação em termos figurativos supera as porcarias que de fato esse iPhone recebeu ao longo desses 10 últimos anos? É uma questão a se pensar. E agora, vamos sair dos Estados Unidos, vamos lá para a Escócia, terra do bom whisky, né? Gente, antes disso, eu vou lembrar uma coisa para vocês. A Mega Sena aqui no Brasil acumulou. O último prêmio que ninguém ganhou foi de 50 milhões e deve chegar a pelo menos 80 milhões de sorteio de sábado. Mesmo quem não acredita muito na sorte, não custa gastar R$ 3 ali, custa R$ 3, mas marcar 6 numerozinhos para ver, vai lá que dê sorte. Foi isso que um cara aí sim na Escócia fez. Tava Devalde lá, não tinha o que fazer, preencheu um cartãozinho de sorteio e ganhou 50 milhões, ou o equivalente a 50 milhões de reais. Só teve um problema, ele não sabia disso e resolveu fazer uma manutenção na sua casa. Subiu uma escada, tinha um degrau meio ruim, ou ele escorregou, caiu, quebrou o pescoço e morreu. Morreu sem saber o que ganhou, equivalente a 50 milhões de reais em libras esterlinas, moeda forte.
Essa notícia acabou sendo recebida pela família dele, que tinha acabado de enterrar o seu ente querido. E nessa situação, o que será que valia mais para essa família? A tristeza de ter perdido esse ente querido ou a felicidade de ter caído 50 milhões de bagarotes no colo deles? É uma questão difícil de ver. A saudade bate, mas a grana faz um bem para aliviar essa saudade, né? O que vocês acham disso? Já que a gente está falando sobre essa questão de falecimentos, que é uma coisa, até eles vão falar, desagradável de se tratar, ocorreu um aqui no Brasil que também saiu, diríamos assim, do tradicional. O vereador de Guarujá, José Newton Lima de Oliveira, conhecido lá como o Doidão, inclusive ele era, até morrer, presidente da Câmara de Vereadores do município, ele morreu. Como falou, está morto, foi enterrado. Só que no velório do sujeito apareceu lá, evidentemente, a sua companheira dos últimos 14 anos, uma esteticista que é a segunda esposa do cara. Evidentemente, na posição de viúva, ela foi se despedir do companheiro e teve que enfrentar a família da ex-mulher do doidão, que é muito doida. O filho mais velho do vereador simplesmente olhou para a mulher e fez assim, prometendo acabar com ela. O caso, é claro, diante de tal ameaça, o caso, é claro, foi parar na delegacia, foram abertos boletins de ocorrência e, se no Brasil festa muitas vezes termina nas páginas da polícia, agora enterro também. Que coisa, né? Mas, mais inusitado que isso, aconteceu no Rio de Janeiro. Imagina, tem um casal muito feliz, alguns anos casados, o marido vai fazer uma viagem a negócios de 4, 5 meses e volta e encontra a esposa grávida. E evidentemente ele vai, pô, como é que aconteceu isso? Eu estava fora. A mulher diz o seguinte: foi parar no hotel do Rio de Janeiro, foi se hospedar lá, entrou na banheira e engravidou na banheira sozinha. Como parênteses, pessoal, eu até fiz uma pesquisa rápida e vi que o esperma fora do corpo, seja do homem ou da mulher, dura no máximo 2 minutos. Ela, essa esposa, pegou um quarto do hotel no Rio de Janeiro, disse que os serventes do hotel não haviam feito direito à faxina, ela foi tomar banho de banheiro e engravidou do esperma que estava ali depositado há não sei quanto tempo. Aí, gente, eu não sei se esse sujeito vai virar cantor sertanejo ou comediante. Ele escolhe, vocês escolhem, porque o chapéu de chifre, como diz, já está na cabeça dele. Agora resta saber o que ele vai fazer com isso. E com essa, gente, o Fora de Curva fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com a sua rede de contatos e se inscreva aqui no nosso canal. Mais uma vez, um excelente final de semana para cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção. Até breve. Tchau.